Fala, meu querido alfartano, fala, minha querida alfartana, meus tchutchucos, minhas tchutchucas, meu caríssimo concurseiro, minha caríssima concurseira, professor Ítalo Trigueiro, vindo aqui bater um papo com vocês, meninada, que tá se preparando aí para as escolas, militares. Meninada, sou mais carreiras militares. É o curso mais completo do Brasil. A gente está aí com um curso completamente novo, tá? Equipe nova, renovada, gente boa, coordenador novo, coordenador velho, misturamos tudo, fizemos uma grande bagunça, um surubão de conhecimento para trazer para você tudo que vai garantir a tua aprovação nos concursos militares no Brasil inteiro. Hoje, em especial, a gente vai trabalhar questões ligadas à SPSEX, tá? E aí você tem uma das melhores carreiras do Brasil, né? Das carreiras militares. Você que é jovem aí, meu irmão, não pense duas vezes, tá, meninada? O assunto é sério, o assunto é bacana e pensar no que é ou no que são as carreiras militares hoje é garantir o teu futuro, é garantir o futuro da tua família, é garantir o futuro promissor para muita gente, beleza? E pensar lá na frente, se quiser fazer outro concurso, as escolas militares são pontapé inicial para qualquer concurseiro de primeira linha no Brasil. Perfeito? Beleza? Tranquilão? Hoje a gente separou para você assuntos variados de geografia geral e geografia do Brasil. Um assunto bacana que a gente tem aí para trabalhar com vocês numa primeira questão fala de agricultura, por exemplo, tá? A gente separou aqui 8 questões, né? Parece que é pouco para esse tempo que a gente vai ter aí, mas a gente pode afirmar para você, o negócio aqui é fazer bem feito, tá? Eu não quero chegar aqui e resolver 30 questões com vocês, eu quero resolver 8 questões que vocês entendam essas 8 questões. Perfeito? Beleza? Tranquilão? Vamos para a luta? A gente vai trazer aqui uma primeira questão bem bacana, tá? Que fala sobre agricultura. E a gente já falou para vocês, né, que a agricultura, além de ser um tema muito bacana quando a gente pensa nas provas de vestibulares nos últimos anos e de concurso nos últimos anos, você vai pensar também que é um excelente tema para uma redação. Por que não? Tá? Excelente tema. E aí, a primeira questão, já fica uma dica para você bem legal, meninada. Esse texto aí é de um autor que sempre é cobrado nas provas da SPSEX, tá? Que é o senhor Demétrio Magnoli, beleza? No livro Geografia para o Ensino Médio. Então, Demétrio Magnoli está, inclusive, lá na base de referência bibliográfica de todos vocês. Não vacilem, é um assunto bem legal e o Demétrio sempre está nas provas. Quem quiser, inclusive, a gente sempre indica, tá? Trigueiro, além do material do Alfa, a gente indica que você compre alguns livros e o do Demétrio é um deles, perfeito? E aí tem um textinho que diz o seguinte: os produtos da agricultura ocupam posição estratégica na inserção do Brasil na economia globalizada. Atualmente, o Brasil é uma grande potência agrícola e figura entre os principais exportadores mundiais de uma série de commodities agrícolas. Duas coisas fundamentais. A primeira, anota esse termo aí, Global Farm, beleza? Global Farm. O que é isso, Trigueiro? Uma fazenda global. Esse é um dos apelidos, das alcunhas que é dada ao Brasil, tá? Dentro da estratégia mundial que foi inserir o Brasil na agricultura. Então o Brasil é uma das fazendas globais, cheia de belts. Anota esse outro termo aí, belt, professor. O que é um belt? Belt agrícola, é um cinturão agrícola, é uma área onde se produz alguns gêneros específicos. Ô Trigueiro, me dá um exemplo, galera. Se você pegar o Mato Grosso é o maior produtor de grãos que a gente tem no território brasileiro, beleza? E aí, quando a gente pensa num belt agrícola, eu estou pensando na soja, como um grande belt agrícola do Brasil e um dos grandes belts agrícolas do Mato Grosso.
Mas se eu for, por exemplo, para São Paulo, eu tenho um belt da citricultura. Laranja, maior produtor de laranja do país. Assim como eu tenho também um belt ligado à cana-de-açúcar. Beleza? Então eu tenho belts agrícolas. E uma outra coisa que eu quero que você anote é esse termozinho que está lá no final dessa questão, ó, de uma série de commodities. Anota aí, commodities. O Trigueiro, o que é uma commodity? Gente, commodity é um produto natural que é negociado normalmente em bolsa de valores e que tem uma grande aceitação, uma grande procura, né? Uma valorização, diga-se de passagem, no mercado internacional. Quem rege a produção de commodities no mercado internacional são as grandes potências, são os países desenvolvidos, e isso é muito claro, inclusive para a gente, Brasil, beleza? O Brasil produz o que o mundo pede, galera. Né? O Brasil produz com investimento nacional, diga-se de passagem, capital privado nacional, com auxílio do Estado brasileiro, em muitos dos casos, tá? Inclusive na pesquisa agropecuária. A gente nunca pode deixar de lembrar de falar de uma empresa importantíssima para a agropecuária brasileira chamada Embrapa. Perfeito. E o Brasil produz o que o mundo pede. O mundo ultimamente tem pedido soja, a gente produz soja. O mundo pede milho, a gente produz milho. O mundo pede cana, a gente produz cana. O mundo pede café, a gente produz café. O mundo pede carne, a gente produz carne. O Brasil é uma das fazendas do mundo. Mas é claro que eu tenho as commodities, perdão, que são ligadas à agricultura, e eu tenho as commodities que são ligadas aos minérios, tá, gente? Então, por exemplo, o petróleo é uma commodity, minério de ferro é uma commodity, bauxita é uma commodity, estânio é uma commodity, carvão mineral é uma commodity, e daí por diante, perfeito? E aí a questão continua dizendo o seguinte: sobre as características da agropecuária brasileira, podemos afirmar o que? Vamos ver aqui alguns dos nossos itens, beleza? O item 1, o item 1 vai dizer o seguinte, ó. Epa, peraí, tá aqui, tá? Se danado aqui. Com a modernização da agricultura na região Nordeste, as práticas agrícolas tradicionais foram, olha o que o tio Trigueiro já marcou ali para você, ó. Já deixou no ponto, inclusive, para você, marcadinho, bonitinho. Excluídas e substituídas da região pela fruticultura irrigada e pela moderna agricultura da soja voltada para a exportação. Galera, cuidado, anota esse termo, excluída. Quando numa prova de ciências humanas aparece um termo como esse, excluída, pô, Trigueiro, será que isso está certo? Será que na região nordeste do Brasil não tem mais nenhuma forma de agricultura tradicional? Não tem aquele seu Antônio que plante ali uma canazinha de açúcar, uma mandioca velha, né, um feijãozinho para ele mesmo desbuiar o feijão? Tem, é óbvio que tem. Então, quando ele usa, né, o termo excluídas, isso deixa esse primeiro item errado. Beleza? Galera, aprendam a fazer questão. As provas da SPSEC são muito clássicas quanto ao modelo de questão. Ela sempre faz questão desse tipo. 1 item, 2 itens, 3 itens, 4 itens e pede para você responder o que é correto lá no fim. Beleza? Então, se o item 1, meninada, se o item 1 tá errado, marca aí que tá errado, tá? Você já vai observar que a opção A não pode ser correta, perfeito. A B também não pode ser correta, perfeito. E a opção C também não pode ser correta. Opa, você já ampliou a sua chance, que era de 20% no começo da questão, para 50%. Se você aprender a fazer a prova, isso facilita pra caramba a tua vida. E foi só um termo, uma palavrinha, que marcou aí esse primeiro item, que é o termo, excluídas. Perfeito? Então, A, B e C eliminados. Olha o item 2. As áreas de pastagem apresentam redução na maior parte do país, mas aumentam consideravelmente nas regiões centro-oeste e norte, as quais apresentam produção de gado bovino que já supera
a produção da região sul do país. Tradicional área da pecuária bovina. Galera, o Brasil tem expandido a atividade agropecuária para outras áreas do país. De longe, o maior rebanho do Brasil já é o do Centro-Oeste, beleza? De longe, o maior rebanho do Brasil já é o do Centro-Oeste. E quando eu falo de agropecuária, o Brasil também é um dos grandes celeiros do mundo, tá? Só lembrando, tem mais gente do que boi ou tem mais boi do que gente no Brasil? Tem mais boi do que gente. E ainda tem gente que é boi. Aí a caralho é tudo, meu irmão. Então, quando você vê esse item 2, você fica naquela, né? Pô, Trigueiro, será que isso está certo? Será que o Sul não tem mais os maiores rebanhos do Brasil? Já não tem e já faz tempo. O Sul tem os melhores rebanhos do Brasil. Cuidado, por quê? Porque na questão ele falou em volume. Ele não falou em nenhum momento em qualidade do rebanho. Beleza? Então já fica essa dica para você que é importante. De novo, nas áreas de as áreas de pastagem apresentam redução na maior parte do país, mas aumentam consideravelmente nas regiões centro-oeste e norte. Só olhando lá para as opções, você observa, né, que ou é o item D ou é o item E o correto. Pô, Trigueiro, mas eu estou na dúvida. Eu não sei se aumentou. Galera, marque logo o item D, porque o Trigueiro já deu a dica para você e aumentou. Mas onde é que nós vamos matar essa questão, professor? É na terceira opção. Galera, olha a terceira opção. Ela diz assim, ó. A produção canavieira nordestina, inicialmente restrita à zona da mata, nenhum problema até então, já suplanta a produção da região centro-sul. Opa, pera ainda. Onde é que eu mais produzo cana no Brasil hoje? Porque tem muita gente que ainda pensa no Brasil colonial. E olha e diz assim, pô, mas o Nordeste é a área onde se plantou muita cana-de-açúcar. Por isso o pessoal gosta do negócio de uma cana lá. Calma, galera. Se plantou. Mas o Nordeste, economicamente, ele mudou bastante. E o Brasil colônia, óbvio, né, que ficou para trás, apesar de ter deixado as suas marcas, não é mais nenhum símbolo para os dias atuais. Apesar de que eu tenho ainda uma forte produção canavieira no Nordeste brasileiro, o Nordeste nem de longe é a área de maior produção do país. Observe aqui comigo, temos um mapinha que mostra a área de produção de cana-de-açúcar dentro do território brasileiro, meninada. Se você observa bem, a área de maior produção é o território paulista. Tá? Você tem o território paulista, você tem parte da produção no Rio de Janeiro, em Minas Gerais. Goiás é um grande produtor, o Mato Grosso do Sul também, assim como o Mato Grosso. Eu tenho uma certa produção no litoral nordestino, ligada à zona da mata, mas nem de longe, olha o que o tio Trigueiro está dizendo, nem de longe a produção nordestina suplanta a produção do sudeste do Brasil. E diga-se de passagem, o Nordeste vem todos os anos perdendo influência quanto à produção de cana-de-açúcar no Brasil. E quem é que vem ganhando mais respaldo, professor? O Centro-Oeste brasileiro. Tem algumas áreas, é verdade, dentro do Nordeste, na famosa Mapitoba, onde se produz mais cana-de-açúcar e alguns grãos mecanizados. Professor, como é o nome disso aí? Mapitoba? É o que diabo é isso, professor? Eu vou lhe mostrar aqui a Mapitoba, quer ver? Calma, rapaz, eu vou lhe mostrar aqui a Mapitoba no mapa. Ó. Aqui você tá vendo? Tá? A Mapitoba. O que diabo é isso, professor? É a junção de Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia, perfeito? Você está vendo ali a cidade de Balsas, no Maranhão, a cidade de Araguaína, no Tocantins, a cidade de Uruçuí, no Piauí, e a cidade de Luiz Eduardo Magalhães. E embaixo você está vendo uma imagem, por exemplo, lá de Balsas, na produção de soja. Isso aí é mecanizado, isso é moderno, correto? Você está vendo aí do lado ó, o uso de precisão, né, de agricultura de precisão. Agricultura de precisão, pessoal, não é aquela que o povo está precisando, não, viu? Agricultura de precisão é aquela que é precisa. E no Nordeste se usa
né, um volume muito similar ao brasileiro, inclusive ultrapassando o Brasil no uso de agricultura de precisão. É claro que no sul e na região do Cerrado se usa bem mais, mas mesmo assim você tem isso como uma realidade. Mas voltando aqui, ó, para a questão que envolve a produção de cana, ela se concentra sobremaneira onde, Trigueiro? Na região centro-sul do Brasil. Então, ó, olha o que o tio Trigueiro destacou ali para você. Ele destacou que está errado quando diz que já suplanta a produção da região centro-sul, pois, impulsionada pelas boas perspectivas dos biocombustíveis, vem expandindo-se rumo ao oeste baiano e ao sul do Piauí. Portanto, o item 3 está errado. Se o item 3 está errado, meninada, tá? Você elimina aí a opção E, né? Marca o item D de dado, só para confirmar, e confirma esses últimos dois itens. Olha aí. O item 4 diz: na agroindústria da laranja e do fumo do Centro-Sul, pequenos e médios produtores familiares participam ativamente da cadeia global do agronegócio, fornecendo matérias-primas para as indústrias processadoras, isso é uma verdade. E o item 5 diz que as modernas propriedades rurais passam a integrar cadeias produtivas que envolvem uma rede de estabelecimentos ligados aos setores primário, secundário e terciário da economia, transformando a matéria-prima animal ou vegetal em produtos de maior valor agregado. Apesar desse maior valor agregado, que é importantíssimo, sem dúvida nenhuma, é importante que a gente ressalte que dentro do PIB brasileiro, a agricultura compõe uma parcela pequena, porque commodities têm baixo valor agregado. Beleza? Então, questão primeira, item correto, item D de dado. Beleza? Meninada, vamos aqui para a questão 2, olha aí. O Brasil possui destaque mundial na exportação de minérios. Os minérios de ferro, manganês e a bauxita, importantes matérias-primas para as indústrias siderúrgicas e metalúrgicas, estão entre os principais ou entre as principais commodities do país. Olha aí o que a gente disse, beleza? Se liga em commodity, que pode aparecer como importantíssimo na sua prova. Tem aparecido, meu filho. E não é esse ano que não vai aparecer. A seguir, estão numeradas no mapa algumas das mais importantes áreas de extração mineral no Brasil. Assinale a alternativa que expressa a correta relação entre o minério e a localização do território brasileiro. Ô Trigueiro, o Brasil é um grande produtor de minério, de fato? Gente, ó, existem alguns termos que as provas têm utilizado muito, tá? Um deles, eu falei, por exemplo, é o Global Farm, beleza? Um outro é o Global Trade ou Global Trader, certo? Esse meu inglês britânico é que me mata. O que é esse Global Trader, Trigueiro, Global Trade? É o comerciante global. E eu posso dizer que o Brasil é um comerciante global, vamos dizer assim, de ordem secundária, tá? De menor importância, mas é, perfeito, é. E você pode destacar também que o Brasil, quando a gente fala de minério, é um player de mercado, é um grande jogador, é um dos grandes participantes do mercado. Quem são os grandes participantes do mercado de minério no mundo? O Brasil, a Rússia, os Estados Unidos, o Canadá, a China, a Austrália. Opa, pera ainda, pensa comigo de novo. Brasil, Rússia, China, Austrália, Estados Unidos, Canadá. O que é que esses países têm em comum? Professor, pelo que eu lembre, o território desses países é gigantesco. Então, o senhor está falando do território, e isso, o território é gigante. Ter um território desse porte, de grande ordem, garante, né, que eu tenha boas reservas minerais, porque um território maior, óbvio, traz para mim uma possibilidade maior de encontrar boas reservas minerais. E no Brasil não é diferente, nós temos sim grandes reservas de minério no território brasileiro. Beleza? Tranquilo? Se você olhar aqui no mapa, você vai ver
que eu tenho destacado aí algumas áreas, perfeito? No número 1, eu quero que você coloque aí para mim, no número 1, tá? Serra de Carajás, perfeito? Serra de Carajás. Professor, beleza. O Brasil tá ali com uma grande reserva de minério, né, na Serra de Carajás, exatamente. Meninada, inclusive, aí na Serra de Carajás eu tenho uma anomalia mineralógica e geológica, tá? Tem minério de ferro aí, meu irmão, até dá uma dor, certo? Eu tenho minério de ferro aí para explorar na velocidade que eu exploro hoje, que não é pequena, mas uns 1.200 anos. Então tem muito minério. Então na área 1, opa, marquei de novo a área 1, você tem, né, a Serra de Carajás. Beleza? Na Serra de Carajás você tem um projeto, anota o nome desse projeto, chamado PGC, Projeto Grande Carajás, criado em 1979. E esse projeto ele envolve, além da reserva mineral, a hidrelétrica de Tucuruí, a estrada de ferro Carajás-Itaqui e o porto de Itaqui, lá no Maranhão, lá em São Luís. Beleza? Então você tem uma infraestrutura gigantesca aí nesse número 1, tá? Que é o projeto Carajás, beleza? Com o objetivo, né, que ele foi criado com o objetivo de tornar viável a exploração nessa região. Beleza, meninada? No número 2, que está lá embaixo, perdão, número 2, que está lá embaixo, você tem uma área chamada de Maciço do Urucum, ok? O que é que tem lá, professor? Aonde é o Maciço do Urucum? Maciço do Urucum, no Mato Grosso do Sul. Perceba que ele está bem próximo da fronteira. Olha aqui de novo. Está bem pertinho da fronteira, não está, Trigueiro? Está de 3 fronteiras na realidade, né? Do Paraguai, da Argentina e da Bolívia, galera. E aí, o que é que a gente produz, professor? Nessa região, 2 minérios extremamente importantes. O manganês tem uma importância gigantesca, tá lá em Carajás, minério de ferro, beleza? Não tem só minério de ferro, tem ouro, tem outros minerais, mas lá o principal é o minério de ferro. No 2, manganês, beleza? E também tem minério de ferro, perfeito? Olha aqui o 3. O 3 você está lá em Rondônia, certo? Lá em Rondônia, você tem algumas reservas importantes, certo? De quê, professor? De cassiterita, beleza? Além de uma produção também de estanho. Cassiterita e estanho. Faz isso aí nas tuas anotações, menino. Tá? Cassiterita, né? E a cassiterita, ó, cassiterita e estanho. Tá? O estânio, né? E a cassiterita é obtida através do estânio, tá, galera? Só deixar claro, para depois negada não estar me esculhambando aí nas redes sociais. O número 4, pessoal, tá lá no Amazonas, mas está na realidade no oeste do Pará, beleza? E aí você pode marcar lá Oriximiná, no Pará, que é onde você tem o projeto Trombetas, beleza? Da extração de quê, professor? De um negócio chamado bauxita, beleza? Bauxita. E professor, lá em cima, lá no extremo norte do Brasil, você tem Roraima, beleza? E o que é que a gente produz de minério lá em Roraima, professor? Um negócio chamado estanho. Anota lá, Roraima, ó. Estanho, beleza? E aí você tem boas reservas também de estanho lá em Roraima, lá no Amazonas, inclusive, também, você tem algumas reservas de estanho, perfeito? Então você tem isso aí como uma realidade do Brasil. Ele quer na questão que você faça uma associação correta entre o local, entre o minério que é explorado e a localização. É isso que ele quer que você faça. Vamos ver aqui as opções? As opções dizem o seguinte: a área 1
refere-se à extração de ferro. Até aí não tem nenhum problema, beleza? Refere-se. Só que ele diz assim, tá? Ele diz que é o quadrilátero ferrífero. Gente, aonde é o quadrilátero ferrífero? Minas Gerais. Ah, Trigueiro, pera ainda. O quadrilátero é em Minas. É onde tem lá Mariana, é onde tem Brumadinho, é onde aconteceram as últimas catástrofes da mineração no Brasil, é exatamente lá. Beleza, meninada? Então, ó, não pode ser o número 1, porque o quadrilátero ferrífero é lá em Minas, né? Que pega ali, tá? É Nova Lima, Santa Bárbara, Mariana e Congonhas, beleza? E corresponde a uma das principais regiões de produção do território brasileiro. Portanto, não pode ser a opção A. Opção B, na área 2, situa-se uma das maiores reservas de manganês do mundo. Opa, peraí ainda, Trigueiro. Tu falou para mim que lá no maciço do Urucum, no número 2, tinha minério de ferro e tinha manganês. Exatamente. Então, peraí, Trigueiro, eu já posso marcar esse item 2 aí como sendo uma área importante? Pode. Por quê? Porque o 3 fala que na área 3 destacam-se imensas reservas de bauxita. E na realidade o que eu tenho é estânio, perfeito? O que eu tenho é estânio, tranquilo? Que é obtido da casterita, beleza? O 4, né, é lá no Trombetas, e ele diz assim, no 4 situam-se as maiores jazidas de ferro do mundo, da Serra de Carajás, está errado, a Serra de Carajás está no número 1, beleza, galera? E o 5, ele diz que a área refere-se, a área 5 refere-se ao Vale do Aço, do Planalto das Guianas, principal área produtora de manganês no Brasil, a principal área produtora de manganês no Brasil, maciço do Urucum, e também a região do quadrilátero ferrífero. Lembre-se que lá no maciço do Urucum eu tenho uma hidrovia, que é a Tietê-Paraná, né, que serve para exportar isso. Boa parte desse minério, desse manganês que situa-se aí, vai tanto para a Argentina como vai para a China, beleza? Que é um dos principais destinos da nossa produção mineral. Perfeito? Portanto, volta para a questão. Item correto, item B de bochecha. Perfeito, meninada? Vamos para a questão de número 3. Questão 3 traz aí uma tabelinha, certo? E essa tabela, ela diz o seguinte, assinale a tabela a seguir, referente à participação das regiões brasileiras no valor da transformação industrial. Ele pegou aí, ó, 7 períodos, de 1969 a 2008, passando por 79, 90, 95, 96, 2001. Pegou todas as regiões Sudeste, Sul, Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Produção industrial no Brasil. Primeira informação que tem que estar muito clara para você é que a produção industrial brasileira está concentrada aonde, professor? No Sudeste brasileiro. Praticamente a metade da atividade industrial é no Sudeste. Beleza? Segunda região mais industrializada, qual é, professor? O Sul do Brasil. Perfeito? Segunda área mais industrializada é o Sul. E a terceira é o Nordeste brasileiro. É claro que a gente tem que lembrar que dentro do Nordeste brasileiro nós temos algumas áreas específicas de industrialização, que são 3 principais regiões metropolitanas. A região metropolitana de Salvador, que pega ali o Recôncavo Baiano, tá? Que é uma área de grande produção industrial, é a maior produção industrial do Nordeste brasileiro, beleza? Uma outra área que envolve a região metropolitana do Recife, beleza? Um abraço para todo mundo aí de Pernambuco que mora no meu coração, né? Voltei, Recife, tá? E aí você tem, por exemplo, ali o Porto de Suape, beleza? Você tem o complexo industrial do Suape, que foi desenvolvido há pouco tempo. Então, isso é uma área extremamente importante, beleza? E você tem no Ceará, beleza? Ou como nós cearenses dizemos, no Ceará, certo? Você tem a região metropolitana de Fortaleza e uma área muito promissora, que é o Porto do Pecém, beleza? O terminal portuário do Pecém, que fica em São Gonçalo do Amarante, uma cidade a 60 quilômetros aproximadamente
de Fortaleza, com uma grande produção, sobretudo com um vínculo hoje muito forte com a China. Na realidade, a gente tem a CIP lá, que é a Companhia Industrial Portuária do Pecém. Beleza? Então, essas áreas são muito importantes. A quarta região é a região norte, e aí dentro do norte do Brasil, o grande destaque, pessoal, é a Zona Franca de Manaus. É um grande símbolo de quando o Estado e a iniciativa privada casam-se, a coisa caminha muito bem, beleza? E a Zona Franca de Manaus é um grande exemplo disso. Lá você tem 3 grandes produções, principalmente. Eletroeletrônicos, a produção de veículos automotivos de 2 rodas, motos, perfeito. E você tem também uma produção muito forte de ótica de óculos. Perfeito? Então você tem uma grande produção. O Centro-Oeste tem uma participação pequena na atividade industrial brasileira. Por quê, professor? Porque o forte do Centro-Oeste, meninada, é a agropecuária. É o setor primário da economia. Né? É tanto que boa parte das indústrias que nós temos no Centro-Oeste estão ligadas à atividade agropecuária. Daí a gente chama de agroindústria. Não à toa, nunca é demais lembrar, por exemplo, de um grande polo, que é o DAIA, o departamento, o distrito, se você preferir, agroindustrial de Anápolis. Perfeito? Lá em Goiás. Tranquilo? Goiás que tem crescido substancialmente, Goiânia, inclusive, hoje já aparece como a 9ª maior cidade brasileira. Ultrapassou Recife, tá? Ultrapassou Porto Alegre, né? Só vem aí atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte, Manaus, Curitiba e Goiânia. Beleza? Um abraço para todo mundo de Goiânia aí, tá? Goiânia também mora no nosso coração. Beleza? Então você tem esse quadro aqui que está muito claro para a gente. Perfeito? O que a gente percebe na análise desse quadro é que o Sudeste ele veio perdendo importância, tá? Ele veio perdendo importância, que o Sul ganhou importância, né, ao longo da história, que o Nordeste também ganhou importância ao longo da história. O Norte, em termos percentuais, pessoal, é a região que mais cresceu, tá? O Norte, ele aumentou em 6 vezes a sua participação industrial no Brasil. Olha aí, nesse intervalo, correto? E o Centro-Oeste também cresceu, né? Não tanto quanto o Norte, mas também cresceu. Perfeito? Então você está vendo aí essas mudanças. Uma lembrança que é importante fazer. Tá? A questão ela trata de um determinado período, ela fez um recorte histórico, que é de 1969 a 2008. Professor, ela pode fazer esse recorte histórico, mesmo com dados antigos? Não tem nenhum problema, inclusive a SpaceX faz muito isso. Cuidado, tá? Porque essa prova aí é a prova 2018 da SpaceX. Beleza? Que nós estamos resolvendo aqui, tá? Essa é a prova 2018, galera. Então ela foi lá em 2008, pegou um recorte, né, de 69, passando por 79, 1990, 95, 96, 2001 e 2008. Ela fez esse recorte, tá? Nada impede que ela faça isso. Perfeito? Beleza? Então a gente fez essa avaliação geral. E o que é que tem acontecido, professor, de lá para cá? Vamos avaliar com cuidado? Olha aqui os itens, galera. Tendo por base as características da industrialização brasileira e considerando os dados apresentados na tabela, é correto afirmar que, olha aí o item 1, pessoal, a partir da década de 1970, constata-se a perda da participação da região Sudeste no valor total da produção industrial do país, como reflexo direto do desvio dos investimentos empresariais para novas localizações, longe das chamadas deseconomias de aglomeração daquela região. Professor, vamos ver aqui, vamos ver aqui, tá? Nessa terceira questão, a opção, se o item 1 está correto. Observe aí, ó, o Sudeste, desde os anos 70, galera, tem ou não tem perdido participação? Tem perdido participação.
Na realidade, em 1969, o Sudeste representava 80,3% da indústria brasileira, né, dessa participação nas regiões. Caiu para 73,4%, depois caiu para 70,8%, cresceu quase que nada, né? Cresceu 0,1% de 1990 para 95, mas de lá para cá caiu para 68,4%, 64,6% e 62,2%. Então, se a gente observa, o item 1, ele mostra essa redução, né? Ele afirma isso, que desde a década de 70 constata-se a perda de participação da região Sudeste no valor total da produção industrial do país, como reflexo direto do desvio dos investimentos empresariais para novas localizações, longe das chamadas deseconomias de aglomeração daquela região. Ô, Trigueiro, o que é isso? Essas deseconomias de aglomeração da região Sudeste são áreas onde você tem uma atividade industrial que está fugindo dali. Está fugindo porque a mão de obra é cara, está fugindo porque você tem muito sindicato, está fugindo porque a matéria-prima esgotou, está fugindo porque não tem um tanto benefício fiscal, e tem algumas áreas, tá, que são as chamadas economias de aglomeração, que estão recebendo essas atividades, que nem são tão novas assim, mas que estão dando ajuda fiscal, auxílio fiscal, estão dando incentivos fiscais, né? A famosa guerra fiscal implementada dos anos 80, 90 para frente. Isso aconteceu. Então, galera, o item 1 está corretíssimo. Se o item 1 está correto, você elimina o B, elimina o E. Perfeito? Lembra que o Trigueiro falou que as questões da SPSEC seguem sempre esse mesmo padrão? Então, não vacilem. Olha aí a opção de número 2. O significativo aumento do valor da produção industrial da região Centro-Oeste pode ser explicado pela migração de indústrias de bens de capital de São Paulo em busca de vantagens econômicas de produção nessa região. Meninada, vou voltar na tabela com vocês para a gente entender se o significativo aumento do valor de produção industrial da região Centro-Oeste é verdadeiro, beleza? Se liga aí, rapidinho aqui nessa questão 3. Voltei aqui na tabela. Gente, o Centro-Oeste, ele participava com 0,7%, né, final dos anos 60. Aumentou para 1,3%. O crescimento aí tá, é muito pequeno. Depois caiu para 1,1% em 1990. E aí ele vem aumentando numa velocidade muito paulatina, muito pequena. Então, professor, eu acho que esse item 2 está errado. Tá? O significativo aumento, meninada, segura aí o item 2. Vamos ver o item 3. Empresas inovadoras de alta tecnologia reforçaram sua concentração industrial na região Sudeste, especialmente no estado de São Paulo, tendo em vista estarem ligados aos centros de pesquisa avançadas, fundamentais à garantia da competitividade nos mercados interno e externo. Anote essa palavra, tatue no seu braço. Tecnopolo. Tecnopolo. Ô, Trigueiro, o que é tecnopolo? Tecnopolo é uma área que consegue unir a universidade, as academias, beleza? Não academia, mas academia intelectual, né? As academias com as indústrias. Gente, qual é a mão de obra, né, mais qualificada que a gente tem no Brasil em relação aos estados? Pense aí no número de universidades, pense no número de faculdades, pense aí no número de centros de tecnologia, né, de tecnologia de ponta. É São Paulo, é óbvio. Lá estão as maiores universidades brasileiras, a Unicamp, a USP, perfeito? Lá está o ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, lá está o IME, o Instituto Militar de Engenharia, lá está a Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Se você pega a Unicamp, muitos autores chamam a região como um todo, né? Além de Campinas também, muita gente chama ali a área de São Carlos de Vale do Silício Brasileiro. The Silicon Valley Brazilian, né?
ou seja, o Vale do Silício brasileiro. E, Trigueiro, pera ainda, lá se produz tanta tecnologia assim? Calma, lá se produz tanta tecnologia assim frente à realidade do Brasil. Beleza? Alguém vai olhar e vai dizer, o Trigueiro disse que o Vale do Silício agora é na Unicamp. Ei, calma, filho. Devagar. Eu nunca disse isso. O que eu disse para você foi que dentro da realidade de Brasil, o Vale do Silício brasileiro seria a área da Unicamp. Perfeito? Que é onde mais se produz atividade industrial no Brasil. Então, peraí, né, Trigueiro? Essa 3 está com cara de certa. Vamos ver o item 4. O item 4 diz assim, ó. A indústria automobilística tem se destacado no cenário da desconcentração espacial do país, buscando condições mais competitivas de produção, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, que apresentam menores custos de mão de obra. Galera, a gente sabe que a indústria como um todo, ela vive no Brasil um processo de desconcentração espacial. Beleza? Ela vive isso, é um fato. Só que é importante que a gente lembre que, no caso da desconcentração espacial no Brasil, ela é um processo lento, é devagar, tá? Não é do dia para a noite. Ela vem se realizando desde os anos 90 e a gente não conseguiu desconcentrar ainda a indústria no Brasil. A indústria está bastante concentrada no centro-sul brasileiro, sobretudo no sudeste. A indústria automobilística está, sobretudo, no sudeste e na região sul do Brasil. Eu tenho fábricas em vários estados, no Rio, em São Paulo, em Minas, lá em Betim, eu tenho no Paraná, eu tenho no Rio Grande do Sul, perfeito? Então você tem uma pequena atividade automobilística em outras regiões do Brasil. No Nordeste a gente tem a Ford na Bahia, a Fiat lá em Pernambuco, né, em Igaraçu, se não me falha a memória, tá? E no Nordeste, em Fortaleza, na região metropolitana, a gente tem a Ford com a Troller, tá? Só que ele comete um erro muito grosseiro nesse quarto item. Qual é o erro grosseiro, Trigueiro? Ele diz que essa atividade está indo também para a região norte do Brasil. Portanto, meninada, isso é um erro clássico. Perfeito? Isso é um erro clássico. Errou, professor, errou. Se a 4 está errada, galera, sobra para mim, como opção correta, o item 1, o item 2, o item 1 e o item 3. Perfeito? Então, resposta da terceira questão é item A de alfartanos, força. Perfeito? Meninada, vamos fazer aqui essa quarta questão. Se liga na quarta questão. Quarta questão é uma questão que vai trazer para a gente uma questão ligada à cartografia, meninada. Opa, Trigueiro, o que é isso? Galera, cartografia, e ele trouxe para mim aí uma carta topográfica, né, com uma curvazinha de nível. Ó, calma, cuidado. Tem gente que se embanana em questão de cartografia. SpaceX sempre traz, tá? Seja uma escala, seja uma questãozinha de fuso horário. Horário de verão caiu recentemente. Cuidado. Inclusive, o horário de verão no Brasil foi decretado extinto, né? Ou melhor, suspenso. Tá? Por enquanto, não tem mais. Beleza? Foi decretado em 2019. Tá? Então vamos aqui para a quarta questão. Observe o esquema topográfico a seguir. E a partir da análise e interpretação do esquema, vamos julgar os itens. Meninada, vocês estão vendo aí uma curva de nível, perfeito? Vocês estão vendo um rio, correto? Esse rio, né, ele corre do leste para o oeste, nesse caso, tá? Ele corre do leste para o oeste. Professor, onde é que é o leste? Eu não estou vendo aí, meu filho. Peraí, você está vendo a imagem? Tá vendo uma seta apontando para cima? Para cima é o norte, para baixo é o sul, né, filho? Leste, oeste. Beleza? Então, cuidado. Beleza? Ó, Trigueiro. E aí vamos para as opções. Ele diz assim: a porção norte é a mais favorável ao emprego da mecanização agrícola. Gente, eu vou voltar aqui, tá?
eu vou mostrar aqui, perdão, né, a porção norte. Opa. Porção norte. Porção norte, desculpa, a porção oeste. Ok? A porção norte é a parte mais de cima dessa imagem. Né? É lá pertinho, ó, onde tem ali um 3 cm, estão vendo? Né? Ali pertinho do 640. A porção mais adequada, né, à prática agrícola, são as áreas que estão próximas ao rio. São as áreas de menor declive, que são essas aí que o tio Trigueiro destacou para você. Portanto, se a gente parar para observar essa realidade aí, tá? Esse primeiro item, professor, é para ele estar errado, quando ele diz que a porção norte é a mais favorável ao emprego da mecanização, não é não? Calma, calma, segura aí. Olha o item 2. O item 2 vai dizer o seguinte, meninada. O item 2 diz assim: as menores altitudes, as menores, estão localizadas na porção nordeste do esquema. Que o Trigueiro marcou. Olha o nordeste, galera. Ali é o nordeste. Perfeito? Tá aí na setinha, né? E ele diz que as menores altitudes estão aí no nordeste, quando na realidade, tá? As menores latitudes estão aonde? Aqui, ó. Aí é a porção oeste. Aí é a porção oeste, galera. Então, pera ainda, Trigueiro. Aí a porção oeste então, o item 2, ele vai estar errado, professor? Vai. O item 2 já está errado. O item 2 é uma certeza. Esse tipo de item, tá? Não dá para errar, galera. O item 2 é um erro. O item 1, professor, eu estou na dúvida. Calma, segura o item 1, tá? Se o 2 está errado, professor, e o 1, se eu não disse nada, eu ainda tenho 4 opções. 4 opções. Você tem, aliás, o A não pode ser, o B não pode ser. Ou pode ser C, ou pode ser E. Você só tem mais 2 agora. Veja, professor, é mesmo. Olha aí o item 3. As encostas mais íngremes, e, portanto, mais sujeitas aos processos erosivos, são observados na margem esquerda do rio. Meninada, tem que saber qual é a margem esquerda, qual é a margem direita desse rio, professor? Tem, óbvio que tem, tá? Se você observar aqui a imagem, o tio Trigueiro acabou de marcar aí uma margem para você. Que margem é essa, Trigueiro? Essa aí, ó, né, que eu apontei lá para o Nordeste. Isso aí, meninada, é a margem direita ou é a margem esquerda do rio? Isso aí é a margem direita do rio. Ele disse lá na questão que as encostas mais íngremes e, portanto, mais sujeitas aos processos erosivos são as das margens esquerda. Aí eu marquei também aqui a margem esquerda para você. É mais íngreme ou não é, professor? Olha aí, ela chega a ter 720 metros. Perfeito, gente? Então, é mais íngreme do que essa, que tem algo em torno de 640. Perfeito? Então, Trigueiro, esse item 3, ele está correto. Perfeito? O item 3 está correto. Opa, pera ainda. O item 2, professor, está errado, tá? E o 3 está correto. Beleza? Então, você já tem 2 certezas. Vamos aqui para a questão de número 4. A jusante do rio encontra-se na direção oeste. Lembre que o oeste é para cá. Beleza? O oeste é para cá. Ok? Ele disse que a jusante do rio. O que diabo é jusante? Nunca ouvi falar. Gente, um rio, ele é dividido em montante e jusante. Beleza? Alto, médio, baixo curso. Do médio curso para cima, você está na montante. Imagine que o rio nasce lá em cima na serra,
Ou se você preferir, ele nasce na montanha. Lembra de montanha, lembra de montante. Do meio para cima, montante. Do meio para baixo, jusante, que é o caminho da foz do rio. Então, nesse caso, ele disse assim, ó, a jusante do rio encontra-se na direção oeste do esquema. Vamos ver a direção oeste. Opa, professor, é para aí que o rio está indo mesmo, é para aí que o rio está desaguando. Então, eu consegui entender que essa questão, que esse item de número 4 é correto. Opa, então eu já sei que o 2 é falso, eu sei que o 3 é correto e eu sei que o 4 é verdadeiro, beleza. Vamos ver então a questão de número 5, beleza, galera? A questão 5 é uma questão muito simples. Ela é uma questão, tá, de escala, correto? E ela diz assim, ó, a distância real entre os pontos x e y traçados no esquema é de 15 quilômetros. Galera, vamos olhar ali o esquema. Eu lembro que eu falei há pouco que a distância de x para y é de 3. Vamos ver o esquema. Olha aqui, ó. Tá vendo lá? XY, 3 centímetros. E ele me deu uma escala. Olha a escala ali, galerinha. Lá embaixo. Quanto é a escala, professor? A escala é 50 mil, correto? A escala é 50 mil. E aí ele me disse na questão o seguinte: a distância real entre os pontos x e y traçados no esquema é de 15 quilômetros. Como é que eu faço para calcular a distância real de um lugar para outro, professor? No mapa sobre escala. Gente, a distância real nós chamamos de desão, perfeito? Desão. Não é tesão, não, é desão, certo? Desão. E o desão, ele é igual à escala vezes a distância gráfica, que é o desinho, perfeito? Então, você tem as duas coisas. Você tem a escala, que é 50 mil, e você tem o desinho, que é 3. Se você multiplicar 50 mil vezes 3, até onde eu lembro, dá 150 mil. Perfeito? E como é que eu faço para transformar esses 150 mil centímetros em quilômetros, professor? Divida, filho, por 100 mil. Quando você divide 150 mil centímetros por 100 mil, que é a quantidade de centímetros que tem em 1 quilômetro, você vai obter o resultado de 1,5. Então, a distância real, item 5, a distância real entre o ponto X e o ponto Y não é de 15 quilômetros, galera, é de 1,5 quilômetros. Portanto, o item 5, ele está errado. E, Trigueiro, por que o 1 está correto? Galera, ele disse assim, ó, a porção norte é a mais favorável ao emprego da mecanização agrícola. Você está vendo aí que o norte é a área onde nós temos, né, uma porção melhor, menos íngreme do que o sul, ou mesmo do que o leste, tá? Não mais do que o oeste. Mas o oeste você tem uma maior erosão, porque é onde a água está descendo com maior velocidade. Então, meninada, o item correto dessa questão é o item C de sucesso. Perfeito? Item C de sucesso. Foi para conta uma questão de cartografia que envolve aí curvas de nível, beleza? Fica essa dica para você. Olha aqui a questão de número 5. A questão diz assim: as sucessivas crises no abastecimento de energia elétrica no Brasil, ocorridas nos anos de 2001 e 2009, fizeram com que o governo brasileiro investisse em projetos para a solução dos problemas relacionados à produção e distribuição de energia elétrica no país. Dentre as principais ações governamentais para superar essa problemática, podem se destacar. Gente, olha aí o item 1, tá? O item 1 diz assim: a construção de novas usinas hidrelétricas com prioridade para as usinas de grande porte e com grandes reservatórios,
sobretudo no Sudeste. Peraí, pensa comigo. Trigueiro, reservatório gigante no Sudeste do Brasil. Tem espaço para isso? Eu não sei. Aí eu gosto de fazer um exercício com a sua memória. A história é importante, viu, filho? Pensa aqui com o tio Trigueiro. Pensa comigo. Quais são as últimas grandes obras da atividade hidrelétrica no Brasil? As que chamaram mais atenção, geraram inclusive vários embrólios, vários embates, né? Que a negada fica reclamando por conta disso, daqui. Quais são? Professor, peraí, eu acho que a usina mais complicada que a gente teve nos últimos anos no Brasil foi a usina de Belo Monte. Exatamente. É um Belo Monte de que a gente muitas vezes se pergunta. E onde é que fica a usina de Belo Monte? No Rio Xingu, no estado do Pará. Beleza. Antes disso, a gente teve a construção de duas outras usinas. A usina de Santo Antônio e a usina de Jirau. Certo. Onde é que elas ficam, professor? No Rio Madeira, no estado de Rondônia, região norte do Brasil. Antes disso, Trigueiro, aí você pode falar de uma porrada de outras usinas de grande porte, como inclusive a usina de Tucuruí, lá no Pará. Beleza? Que é um projeto gigantesco, que fez parte do PGC, que eu falei na outra questão, Projeto Grande Carajás. A usina Tucuruí, lá no Rio Tocantins, no estado do Pará, tá? A usina é no Rio Tocantins, mas é no estado do Pará. Beleza, professor. Então, eu tenho quatro grandes usinas, né, construídas aonde, galera? No norte do Brasil. Professor, será que no Sudeste, tá? A gente lembra disso? A fim de aumentar a geração de energia elétrica na região de maior demanda energética no país. Galera, é a região de maior demanda energética, é a região que mais necessita, mas eu não tive a construção de grandes usinas na região sudeste do Brasil, de forma alguma. Eu tive na região norte do Brasil. Lembre-se que 2001 é um momento crucial da nossa questão energética, porque a gente viveu ali, né, o que muitos chamam de apagão. Na realidade, a gente teve um racionamento de energia, a época do governo Fernando Henrique Cardoso. De 2009 para frente, alguns projetos, incluindo, né, o Sistema Interligado Nacional, o Sistema Integrado Nacional, o SIM. Beleza? E em 2009 a gente tem um momento complicado aí, né, do ponto de vista hídrico no Brasil. Beleza? Então, professor, o item 1 está errado. Galera, vamos aprender a fazer questão de novo. Se o item 1 está errado, você elimina o A, você elimina o item C, você elimina o item D. De novo, eu vou bater mais uma vez nessa tecla com vocês. Galera, SPSEX é muito batido. O tipo de prova, o tipo de questão que é feito é muito batido. Essas questões você tem que treinar, meu filho, todo dia mesmo. Ah, professor, essa questão é chata. Eu faço um item, faço outro. Às vezes eu acho que um está certo, o outro está errado. Treina. Treina, porque não tem segredo. A escadinha do sucesso, filho, é o quê? Teoria, exercício e simulado. Faz tudo que a gente está dizendo que vai dar certo. Beleza? Vamos aqui continuar, faltando aqui para a questão. Olha o item 2. Ele diz assim: a interligação do sistema de transmissão de energia elétrica entre as regiões do país, de modo a permitir o direcionamento de energia das usinas do Sul e do Norte para as demais regiões nos momentos de pico de consumo. E aí, Trigueiro, eu preciso saber se o item 2 está correto? Precisa não, galera, porque tanto no B como no E, ele vai aparecer como correto, ok? Então, você não precisa saber disso de forma alguma, tá? Mas, professor, eu preciso saber o que é esse tal desse SIM. Não preciso? Precisa, galera. O que é o SIM, Trigueiro? O SIM é o Sistema Interligado, muitos chamam de Integrado Nacional. Beleza? Ele é um sistema de coordenação e de controle formado pelas empresas de algumas regiões do Brasil, tá? Ele disse aqui, ó, né? Sistema de transmissão de energia elétrica entre as regiões
do país, beleza? Só lembrando, sul, sudeste, centro-oeste e norte, e no caso do Sim, uma parte só da região norte. Não pega toda a região norte, beleza? E esse sistema, ele congrega, ele abarca, ele traz para a gente uma realidade muito importante para o Brasil, que é a produção, transmissão de energia. Se faltar energia em alguma área, a gente vai buscar em outra. Então a gente conseguiu interligar esse sistema do país. O item 2, beleza, não tem nenhum erro, está corretíssimo. Vamos ver aqui as opções, Trigueiro. Opa, pode ser o quê? Pode ser a 2 e a 3, ou pode ser a 2, a 3 e a 4. Opa, peraí, professor. Então, ó como é difícil fazer essas questões. Eu já entendi que a 2 e a 3 estão corretas, é isso? Vamos ver a 3. Só por desencargo de consciência. A expansão do Parque Nuclear Brasileiro, visando não apenas ampliar a oferta de energia elétrica, mas também a honrar os compromissos assumidos pelo país no Acordo de Quioto, não obstante as polêmicas existentes em torno do programa nuclear brasileiro. Professor, a 3 está correta? Tá. Mas peraí, ele está dizendo que a gente está ampliando o projeto nuclear no Brasil para cumprir as promessas do protocolo de Quioto, aquele protocolo antigo? Mas, Trigueiro, energia nuclear não polui, não? Não. Peraí, professor. Mas energia nuclear não causa impactos quando tem vazamento radioativo? Quando tem. Quem disse que vai ter? Eu não posso afirmar que vai ter. Enquanto não tiver, não tem problema. Ah, mas se tiver... Ah, meu filho, se minha mãe tivesse bigode, eu tinha 2 pais. Ora, mas rapaz, que conversa é essa? Tá? Na produção de energia nuclear, não existe, por exemplo, a poluição atmosférica, que foi discutida na época do antigo Acordo de Quioto, substituído no ano de 2015 pelo famoso Tratado de Paris, negado pelo senhor Donald Trump, né? O Trump que negou basicamente tudo que o tio Obama vinha fazendo. Perfeito? Então, na realidade, professor, esse item 3 também é correto. Agora me tira uma dúvida, Trigueiro. O item 4 é certo ou é errado? Vamos ver o item 4, galera. A instalação de novas usinas termoelétricas movidas a carvão mineral, as quais, aproveitando-se da abundante produção carbonífera de alto poder calorífico do país, geram energia mais barata que a gerada pelas usinas hidrelétricas. Eita, meu irmão, esse item, ele é aquele item que eu digo sempre, se tu errar, filho, tu espera, né? Tu pega a avenida mais movimentada da cidade que tu mora, tu espera a hora de pico e tu deita nela infeliz. Por quê, macho? Minha comadre, como é que você diz que o Brasil tem grandes reservas de carvão, sabendo você que só tem uma partezinha do Brasil que produz carvão, que é o cinturão carbonífero, que pega o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, e que o nosso carvão ele é de baixa qualidade. O nosso carvão tem um poder calorífero pequeno. Tá? O carvão bom é o antrácito, que tem 90% de poder calorífico. A gente quase não tem esse negócio. Então, Trigueiro, item 4. Errado, galera. Elimina o item 4. Qual é a resposta correta dessa questão, professor? Resposta correta é o item B, de bora para a próxima, beleza? Olha a sexta questão. É uma questão que vai tratar sobre climatologia. Climatologia, que é também um dos assuntos mais cobrados pela SPSEC, hein? Não dá bobeira, não vacila. Leia o trecho a seguir. 17/7/2017. Canela, Gramado e Caxias do Sul registraram o fenômeno. Frio chegou com intensidade ao estado e temperatura deve cair ao longo do dia. E a segunda notícia
dia 31 de março de 2016. Com chances de neve já no outono, o frio em Gramado promete chegar com tudo, galera. Duas notícias sobre a região sul do Brasil, em especial sobre o meu querido estado do Rio Grande do Sul. Um beijo para toda a gauchada que está aí no Rio Grande, beleza? Um beijo para todo mundo, né? Canela, Gramado, Caxias do Sul. O que é que essas cidades têm em comum, Trigueiro? Canela, Gramado, Caxias. É vinho, né, professor? A galera gosta de um fundinho também. Calma, meu irmão, não é isso não. Elas estão na Serra Gaúcha. Estão lá em cima, né? Na região serrana do Rio Grande do Sul. Beleza? E o dia 17/7 é julho, filho. E você sabe melhor do que eu que julho no hemisfério sul do planeta, julho na região sul do mundo é inverno. Perfeito? E na questão, no texto de baixo, nesse segundo texto aqui, ó, né, do dia 31 de março, ele fala justamente a estação que nós estamos. Ele diz, com chances de neve já no outono, né, são as águas de março fechando o verão, é promessa de vida no teu coração. Pá, para, pá, pá. Você só quer saber de negócio de Anitta, não escuta música boa. As águas de março, né, de Tom Jobim e Elis Regina, cantam justamente as estações do ano no Brasil. As águas de março fechando o verão. As águas de março começa outra estação. Depois da estação verânica, né, nós temos o quê? Nós temos o outono, aí depois do outono o inverno, e depois do outono, e depois do inverno, é óbvio, só sobrou a primavera. Basta você lembrar das coleções da Renner, da C&A, da Riachuelo. Coleção primavera, verão, outono, inverno, para lembrar a sequência das estações do ano. Perfeito? Tranquilo? Vamos para a questão. Ó, ele diz o seguinte, nos últimos anos, temos observado na mídia uma série de notícias evidenciando o rigor do inverno na região acima referida. Esta região tem atraído inúmeros turistas que gostam de contemplar o frio, as comidas típicas locais e têm um anseio de conhecer ao vivo a neve e o congelamento das águas em pleno Brasil. A associação de dois importantes fatores climáticos justificam a ocorrência de tais fenômenos meteorológicos nesta região. São eles, gente, foi o que o tio Trigueiro disse, Canela, Gramado, Caxias. São áreas de que região? Da Serra Gaúcha, da Serra Gaúcha. É para cima, né, professor? É para riba, bebê. Vamos subindo, né? Se é para cima, Trigueiro, eu estou falando de um fator climático extremamente importante chamado altitude. A altimetria, a cada 200 metros que eu estou subindo, eu diminuo 1 grau Celsius na temperatura. Beleza? A cada 200 metros, menos 1 grau Celsius na temperatura. E aí a temperatura fica mais fria, fica mais amena, né, professor? Fica. Você que é gaúcho sabe disso, tchê? Barbaridade? Mas ele fala também, né, de um outro fator. Essas cidades estão no sul do Brasil. É uma região que está longe da linha do Equador. Essa, né, distância em relação à linha do Equador, eu chamo de quê, professor? Você chama de latitude. E há uma relação inversamente proporcional da latitude com a temperatura, que diz que quanto maior é a latitude, menor é a temperatura brasileira. O sul do Brasil é a região de maior latitude no Brasil, pessoal. Se a latitude é maior, a temperatura é menor. Se você observar os itens, o item correto, de cara, já é o item A de aprovação, beleza? De Alfartano Força, beleza? Vamos para a próxima questão? Olha aí, meninada. Desde o início da década de 1980, a China tem sido a economia que mais cresce no mundo, a uma taxa média de 10% ao ano.
Como consequência desse impressionante crescimento, entre 1980 e 2010, o PIB chinês aumentou 2.810%. Não é 28,10% não, tá? Aumentou 2.810% e se tornou o segundo maior do planeta. Texto aí do professor Eustáquio de Sene e do professor João Carlos Moreira, que também sempre são citados nas provas da SPSEC, tá? E eles perguntam o seguinte: dentre os fatores associados a esse avanço econômico, podemos destacar, galera, olha aqui o item, olha aqui as opções, beleza? Lembre-se o seguinte: a China, de fato, cresceu assustadoramente nos últimos anos, se transformando no segundo maior PIB do planeta e vai se transformar no primeiro. Beleza? É uma questão de tempo. Vai bater a economia americana, Trigueiro? Vai bater a economia americana. É questão de tempo, então segura aí que a China vai chegar lá. Perfeito? Quando a gente fala disso, a gente tem que lembrar de um nome. Anotem aí esse nome. Deng Xiaoping. Eita, professor, agora lascou tudo. Ou para a gente, a portuguesar, Deng Xiaoping. Deng, D-E-N-G, X-I-A-O-P-I-N-G. Na realidade, em chinês, Deng Xiaoping, né? Pra gente, Deng Xiaoping, tá? Esse cara, ele é responsável por traçar, vamos dizer, um novo caminho para a China. As reformas implementadas por Deng Xiaoping nos anos 70 fizeram com que a China se transformasse no que aquilo que a gente chama, que vez em quando as provas cobram, de economia socialista de mercado. Professor, o que é isso? O Deng Xiaoping, ele carregava consigo um ditado da vila de onde ele nasceu. E esse ditado dizia o quê, professor? É mandarim, eu tô ligado, chapa. Como é, professor? Eu não vou repetir, não. Mas traduzindo, diz o seguinte: não importa qual é a cor do gato, o importante é que ele mate o rato. Que porra é essa, professor? Né? Esse negócio de rato, de morcego, dá merda. Esse filho das putas deixa nem fuder a gente. Tem nada a ver, galera. Esquece isso. Mas, galera, que cor de rato e de gata é isso, professor? A China, meninada, nos anos 50, 60, sobretudo, ela teve uma explosão demográfica gigantesca, né? Ela cresceu bastante e não tinha comida para todo mundo, não. Então você teve grandes bolsões de fome na China. Beleza? A Revolução Maoísta tentou amenizar um pouco isso, mas ela não conseguiu por inteiro. E aí você tem, né, com a morte de Mao Tse-tung, chegando ao poder, Deng Xiaoping. E o que é que o Deng Xiaoping faz? Ele começa a implementar na China ferramentas de mercado. Mercado do ponto de vista da economia capitalista. Mas peraí ainda, Trigueiro, a China não é socialista? Uma economia socialista de mercado. Beleza? Então a gente costuma dizer que o Deng Xiaoping é o cara responsável por isso. Ele vai trazer para a China, indo até os Estados Unidos, trocando, batendo um papo ali com Jimmy Carter, diga-se de passagem, mecanismos de mercado para a China. E ele começa a implementar isso no território chinês. Então a China começa a crescer. Olha o que ele disse no texto, cresceu 2.810% em 20 anos. A China é hoje o maior consumidor de cimento do mundo, está criando uma infraestrutura maluca. Tem um dado que foi proferido por um cara chamado Bill Gates na Conferência Internacional da Indústria Americana de Cimento, que deixou todo mundo estarrecido. Entre o ano de 2010 e o ano de 2013, em apenas 4 anos, a China consumiu mais cimento do que os Estados Unidos consumiram durante o século XX inteiro. Entendeu? Eu estou falando de uma potência, velho, que está assustando os americanos. É por isso que o Trump tem que ablaver os chineses, meu irmão. Segura as pontas. Os caras ficaram com medo da China. Né? Mas ele pergunta por quê, né, desse crescimento. Deixa eu voltar aqui para a questão. Ele diz isso. Ó. Dentre os fatores associados a esse avanço econômico, tá,
podem se destacar o quê, Trigueiro? Olha aí o item 1. Ele diz o seguinte, no item 1. A presença de enormes reservas de minérios e combustíveis fósseis no subsolo chinês, que concede ao país autossuficiência em termos de matéria-prima e fonte de energia, e o caracteriza como um grande exportador mundial de petróleo. Galera, cuidado, porque quando você falar que um país é autossuficiente, eu estou dizendo que esse país não precisa exportar nada, importar, perdão, nada. E ele diz isso em relação à China no item 1. Galera, a China é um dos maiores compradores de petróleo do planeta. A China é um dos maiores compradores de minério do planeta, inclusive do Brasil. Eu falei disso em outro momento. Então esse item 1 não pode estar correto. Galera, se o item 1 está errado, elimina o A, elimina o B, elimina o C. Eu vou dizer de novo que a prova é simples de ser feita. Eu vou dizer de novo que dá pra gente, né, entender como é que a prova da SpaceX funciona. Não precisa, né, galera? De 20% você só saltou para 50% de possibilidade de itens corretos, beleza? Vamos voltar para cá? Vamos ver o item 2? Ele diz assim: o modelo de economia planificada que, promovendo o crescimento econômico com equilibrada distribuição de renda, amplia o mercado consumidor interno chinês, um dos mais gigantescos do mundo, e elimina, não tem mais, 0% a desigualdade ou as desigualdades sociais. Pessoal, vamos pegar a Covid como exemplo, Covid-19, tá? Negada come o quê? Morcego, né, professor? Morcego. E o povo come morcego por quê, Trigueiro? Né? Por que desenvolveu-se esse hábito? Porque vai ganhar as forças dos animais. Ah, não, meu irmão. Era fome, bebê. Era fome na China. O primeiro bicho que passasse andando, a negada comia. Tá? Ora, mas rapaz, por que a negada come cachorro, rato, escorpião, morcego, cagando pau na vida da gente, né? Até hoje, galera, fome. E aí as desigualdades sociais na China não foram diminuídas. Então, galera, o item 2 está errado. Se o item 2 está errado, pessoal, já elimina o item D de dado. Vamos ver o item 3, por desencargo de consciência. A liberalização econômica e os baixos custos de mão de obra, principal fator de competitividade da indústria chinesa, têm sido fundamentais para o crescimento econômico do país. O item 3 está correto. Lembre-se que essa indústria chinesa, ela está ganhando valor de mercado, tá? Inclusive, diga-se de passagem, o trabalhador industrial chinês já ganha mais que o trabalhador industrial brasileiro. Beleza? Cuidado. O item 3 está certo. O item 4 vai dizer o seguinte para mim, galera. O esforço chinês em atrair indústrias intensivas em capital para as chamadas zonas de desenvolvimento econômico e tecnológico, né? As ZEEs, fazendo com que, nas últimas décadas, o país esteja entre os maiores receptores de investimentos produtivos do mundo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Aquela imagem que a gente tinha da China, que só produzia 1,99, porcaria, barata, xing-ling, fuleiragem, esqueça. A China está produzindo tecnologia de ponta. O 4G americano, perdão, o 5G americano, que 5G americano? Nem existe 5G americano. O 5G chinês, meu irmão, dá um cacete no americano. Existe 5G americano, tá, galera? Só deixando claro. Mas ele não chega nem aos pés do chinês. Chega nem aos pés mesmo, tá? Deixa eu dizer uma coisa. A China já lançou as bases do 6G. Professor, 6G é. Agora que eu tô no H+, aqui no Brasil, então, dá merda, galera. Produzir pouca tecnologia é isso. A China lançou as bases do 6G. A China tem dominado parte da tecnologia de informações no mundo. Escutem nomes como ZTE, como Xiaomi, hein? Huawei. Essas empresas vão dominar o mercado de telefonia celular em breve. A China tem os seus super aplicativos, né? Então, galera, a China está recebendo muito
muito investimento em tecnologia. Não tenho a menor dúvida disso e está se destacando. Ó, o maior supercomputador do mundo hoje não está mais no Vale do Silício. Ele está lá na China. Inteligência artificial, filhote, te prepara. Te prepara porque a China vai dominar a porra toda. Olha o que eu estou dizendo. Beleza? Questão correta, galera. Item correto da questão, galera. Item E de Eva. Perfeito? Sétima questão, item E de Eva. E vamos aqui para a nossa finalização, para a nossa última questãozinha. A questão traz aí um gráfico. Pede para a gente observar o gráfico a seguir, que mostra a evolução da participação dos grupos de idade na população brasileira no período de 1940 ao ano de 2050. Estão vendo aí? Até 2050. Com base no gráfico, e nos conhecimentos sobre a demografia brasileira, o que é que a gente pode afirmar? Meninada, se você observar o gráfico aí ao lado, você vai ver o seguinte. O número de jovens e adultos no Brasil, ele vai crescer até mais ou menos 2030, estão vendo? Perfeito? Então ele continua a crescer. E de 2030 para frente, ele vai ter uma queda nesse total. Perfeito? Ele vai ter uma queda. O número de crianças é o primeiro que vai diminuir. Ele começou, na realidade, a diminuir já a partir de 1991. E de 91 para frente, só quedas. Caiu em 2000, caiu em 2010 e até 2050 vai cair consideravelmente. Então você pode perceber que em 2050 nós vamos ter um número de aproximadamente 20 milhões de crianças, enquanto o número de jovens e adultos vai representar algo em torno de 120 milhões de pessoas. Perfeito? Então nós teremos aí já 140 milhões. E Trigueiro, onde é que está o resto dessa galera? São os idosos. Olha aí os idosos, meninada. Os idosos que desde o ano de 1940 vem crescendo no percentual brasileiro. Num primeiro momento, crescendo numa velocidade bem paulatina, bem devagarzinha, de leve, mas que de 2020 para frente vão acelerar o seu crescimento. E se você observar, no ano de 2050, os idosos vão passar de 60 milhões de pessoas no Brasil. Cuidado, porque quando a gente interpreta esse gráfico, o que a gente consegue visualizar é uma transição demográfica. Perfeito? O Brasil está passando por essa transição, como diversos outros países do planeta passaram e outros vão passar. E o que é que acontece? O número de jovens, de crianças no Brasil, ele vai diminuir consideravelmente, sobretudo as crianças. Tá? O número de jovens ainda vai continuar a crescer junto com o de adultos. Mas o número de crianças vai diminuir. Nós estamos tendo mais ou menos filhos que os nossos pais. Eu tenho 2 filhas, já parei, cortei, tá? Não, só as trompas da mulher, galera. Juntei. Cortei não, tô brincando, tá? Eu tenho 2 filhas, mas eu tenho 3 irmãos. Opa, desculpa, 2 irmãos, somos 3. A minha mãe teve 3 filhos, mas ela teve 9 irmãos. Com ela eram 10. Olha a mudança. Olha a mudança como é considerável. O número de idosos, professor, vai aumentar na mesma proporção que o número de jovens vai diminuir. Na verdade, ele vai crescer até mais. Né? Essa virada
né, o número de idosos vai ultrapassar o número de crianças ali por volta de 2030, beleza? Por volta de 2030, de acordo com os dados do gráfico. E isso mostra também, isso denota que a gente está aumentando a expectativa de vida do brasileiro, né? O brasileiro está vivendo mais, perfeito? Essa longevidade, ela ganhou muito mais respaldo nos últimos anos e o Brasil atingiu recentemente, né, 75 anos de expectativa de vida. Já está ultrapassando, inclusive, isso. Perfeito? Então, ó, a gente está vivendo uma transição demográfica. Lembrando das fases da transição demográfica, o Brasil está saindo da segunda e está entrando na terceira fase da transição demográfica. As taxas de natalidade estão caindo, as taxas de mortalidade estão caindo, a expectativa de vida está aumentando. Beleza? Vamos ver aqui alguns itens. Esses itens vão dizer o seguinte. Ó. Item 1. O aumento da participação de adultos e idosos no conjunto total da população é fruto da redução do número de óbitos. Galera, cuidado porque ele diz que o aumento da participação de adultos e idosos no conjunto total da participação é fruto da redução do número de óbitos. Gente, uma lembrança importante. Quando nós falamos, tá, do aumento da participação do número de adultos e do número de idosos nesse conjunto total da população brasileira, e ele diz aqui na questão que é uma redução do número de óbitos, na realidade, o aumento da participação, volta para o gráfico, galera, ó. Opa, vamos voltar aqui para o gráfico, tá? O gráfico, né, mostra que os jovens e os adultos estão aumentando, mas que eles vão diminuir, perfeito? Que eles vão diminuir, né? E que eu não posso dizer que isso é resultado, é fruto só da redução do número de óbitos dentro da realidade no Brasil. Isso é fruto também de um aumento da nossa expectativa de vida, professor. Então, será que esse item 1 está correto? Eu não sei. Vamos ver o item 2. A queda da proporção de crianças no conjunto total da população brasileira está fortemente relacionada às elevadas taxas de mortalidade infantil que assolam o país. Ó, cuidado. Mortalidade infantil no Brasil já foi muito alta, mas muito alta mesmo. Tá? Na metade do século XX, né, mais ou menos ali em 1940, entre 1940 e 1950, morriam aproximadamente 15% das crianças que nasciam no Brasil. Aproximadamente. 15% das crianças que nasciam no Brasil morriam. Hoje, tá? Hoje, né, a cada 1000 nascimentos, a gente tem mais ou menos 13 mortes. É algo em torno de 1,3%. Então, a mortalidade infantil no Brasil, ela, ó, despencou. Ela despencou de fato, caiu consideravelmente. Então, o item 2 é o mais errado. É muito fácil de identificar. Se o 2 está errado, pessoal, elimina o B e elimina o E. Perfeito? Elimina o item B e elimina o item E. Vamos ver a opção 3. Diz assim, ó. Do ponto de vista demográfico, o Brasil vive uma fase favorável ao crescimento econômico, pois com a redução das taxas de natalidade, houve uma redução da razão de dependência, isto é, do peso econômico das crianças e dos idosos sobre a população economicamente ativa no país. E a esse período nós chamamos de janela demográfica. Nessa transição, tá? O Brasil vive essa janela, que a gente pode chamar de bônus demográfico. E o que é isso, Trigueiro? É um incremento do número de indivíduos dentro da população em idade ativa. Anote aí, PIA, P-I-A, população em idade ativa. Quem é a população em idade ativa, Trigueiro? São os indivíduos que têm 15 anos ou mais, maior ou igual a 15, e vão até
59 anos de idade. Esse percentual está aumentando no Brasil. E isso é bom, porque isso é gente no mercado de trabalho. Se eu tenho muito jovem, o peso desse jovem nas costas de quem trabalha é muito grande. Se eu tenho muito idoso, a gente carrega uma previdência muito pesada. Não à toa o Brasil está passando por reformas previdenciárias. A gente viu isso recentemente acontecendo. E o resultado, então, desse item 3 é que a opção, meninada, é corretíssima. Perfeito? O item 3 está correto. Se o item 3 está correto, moçada, você vai continuar aí com a opção A, vai continuar com a opção C e vai continuar com a opção D. Beleza? Vamos ver o 4. O 4 diz assim, ó. No final da década de 2030, voltando para o gráfico, final da década de 2030, se você olhar, o que é que vai acontecer lá, professor? Olha lá, ó, o número de idosos vai ultrapassar o número de crianças, perfeito? O número de idosos vai ultrapassar o número de crianças. E é também nesse momento que o número de jovens e adultos vai começar a diminuir. Beleza? Vai começar a diminuir. E aí ele voltando lá para a questão 4, diz assim, ó, no final da década de 30, a população brasileira deverá parar de crescer e logo sofrer redução, pois o número de óbitos tenderá a ser maior que o número de nascimentos. Trigueiro, será que isso vai acontecer mesmo? Galera, pensa comigo. O número de idosos vai ultrapassar o número de jovens, de crianças. O número de jovens e de adultos vai começar a cair. Será que isso é verdade, Trigueiro? Será que essa transição demográfica está correta? Segura aí, tá? E a questão 5 diz assim, ó, a pressão demográfica observada atualmente no crescimento populacional revela a necessidade do aumento do número de vagas nas escolas e de leitos hospitalares. Gente, essa questão 5, ela é a chave da questão, para quem ficou em dúvida ainda de muita coisa. Por que ela é a chave da questão, essa questão 5? Se você avaliar com cuidado, tá? Você vai ver o seguinte, ó. A pressão demográfica observada atualmente no crescimento populacional revela a necessidade de aumento do número de vagas nas escolas. Espera ainda, calma. Se o número de jovens não está mais aumentando, como aumentou em outro momento, se já já ele vai cair, se o número de crianças também vai cair, eu preciso aumentar o número de vagas nas escolas? Não, eu não preciso. Então, Trigueiro, esse item 5 está errado. Tá completamente errado. Opa, então volta aí. Se o item 5 está errado, elimina o D, elimina o E. Se o 2 está errado, elimina o B. Professor, eu ainda estou na dúvida entre o A e o C. Galera, o item 1, ele é um item, inclusive, que deixou muita gente, tá? Como é que eu posso dizer? Com uma pulga atrás da orelha. Porque se você olhar esse item, ele diz assim, ó, o aumento da participação de adultos e idosos, correto? Né? No conjunto total da população é fruto de quê, meu pai? Da redução, e agora eu me perdi, da redução do número de óbitos. Gente, esse item 1, por mais que tenha deixado dúvida em muita gente, ele é um item errado, beleza? Por quê? O aumento da participação de adultos e idosos, ele está acontecendo no conjunto total? Tá. Só que se a gente parar para observar, né, ele vai diminuir em algum momento. E ele diz, é fruto da redução do número de óbitos. Não é somente a redução do número de óbitos.
ele é fruto também de quê? De um aumento de uma expectativa de vida dentro do cenário brasileiro e não somente da redução do número de óbitos. Até porque a cada ano que passa, as nossas taxas de mortalidade, em especial, né, com a violência, elas têm tido uma certa manutenção, beleza? Então a gente tem que ter cuidado com isso. O item correto dessa questão é o item C de sucesso. Beleza, galera? Meninada, como o tio Trigueiro prometeu, tá? A gente esmiuçou as questões, foi devagarzinho, mastigamos questão por questão, item por item. Eu disse para você que fazer prova da SpaceX não é nada do outro mundo, não é que não seja nada, tá? Mas que você aprende a fazer as provas, você vai trabalhando devagar essas questões e pensem com carinho no que você pode fazer de exercício, porque isso vai facilitar a vida de cada um de vocês na garantia e no rumo da aprovação de todo mundo. Belezinha? Tranquilo? Meninada, cuidado, estudem, mantenham o foco, observem aí todos os calendários das provas de vocês, tá? Se tem alteração de alguma coisa, se não tem, se liga em data, se liga em tudo, não vacila no dia da prova. E um detalhe muito importante, fica na fila que a tua hora chega. Concurso é uma fila. Se você ficar na fila e a fila for andando, por mais que ela ande devagar, a tua hora vai chegar. Então fica na fila, eu sempre digo isso. Trigueiro todos os anos, tá? Há pelo menos 7 anos tem colocado aluno dentro das escolas militares no Brasil, ESA e SpaceX, todos os anos, e o que eu vejo principalmente é que os alunos que passam são aqueles que tentam e não desistem. Não desista, porque a tua hora está chegando. Forte abraço e até o próximo encontro.